agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, né? O salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E hoje, amado, nós estamos comemorando o culto de Páscoa, né? Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Amém? Todos os dias nós devemos celebrar em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez, né, por nós. E em primeiro lugar também quero agradecer a pastora Nara pelo convite, né, que ela me convidou ali para trazer a palavra do Senhor. Amém? E eu vou ser bem sincera, eu me sinto indigna de levar a palavra de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso. Amém? Para a sua igreja. Mas uma coisa eu entendo também, amados, que tudo é pela graça de Deus. Nada é pelo nosso mérito, não. Tudo vem dele. Amém? Tudo vem dele. Até para respirar, nós dependemos do Senhor. Não é verdade? Quem está dependendo do Senhor Jesus aí? Eu também estou na dependência. Amém? Amados, eu vou falar sobre a Páscoa. Antes de falar a Páscoa do Novo Testamento, eu quero falar rapidinho também do Velho Testamento, né? Porque não pode esquecer que o povo hebreu ficou 400 anos ali, amém? Escravos no Egito, nas mãos de Satanás oprimindo. E Deus olhou para aquela nação e Deus disse assim: eu vou libertar vocês. Usou Moisés e Arão, amém? E libertou aquele povo. 400 anos eles estavam ali, escravos no Egito. E Deus libertou, né? E antes de eles saírem do Egito, Deus falou assim: olha, vocês vão sacrificar um cordeiro, né? E vocês conhecem a história, amém? E aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Velho Testamento, antes de o povo sair do Egito, representava Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo era o cordeiro de Deus, amém? Que tira o pecado do mundo. Então Jesus já estava presente lá na Páscoa também, amém? E no Novo Testamento nós vamos falar um pouco sobre a história de Jesus, amém, amados? E eu quero falar um pouco sobre Jesus do Getsemane, porque antes de Jesus encarar aquela cruz ali, Jesus passou um processo muito difícil, e que muitas vezes eu e você a gente não valoriza o que Jesus passou. Não é verdade? Amados, eu quero ler, fica no livro de Marcos, vamos deixar a Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 14, do 32 ao 42, que diz assim: e foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. 33, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse: a minha alma, ela está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo. E um pouco mais adiante, prostou-se e orava, para que, se possível, afastasse dele aquele cálice, aquela hora. E dizia: papai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, voltou os seus discípulos e encontrou-os dormindo. Simão disse a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? 38, vigiem e orem para que não caia na tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. 39, mais uma vez ele se afastou e orou, e repetindo as mesmas palavras. 40, quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e ele não sabia o que dizer. Voltando-se pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem? Descansam, basta. Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quem pode dizer amém? Amém. Amados, uma coisa que eu acho interessante, que Jesus, antes de ele encarar aquela cruz, aquele sofrimento, Jesus se retirou, aqui está dizendo no versículo 2, para o Getsemane, né? Onde era esse Getsemane? Esse Getsemane era um jardim, amados, ali em Jerusalém, que ficava de frente
oração, em comunhão com o seu Pai. Amém? Aí Jesus, o que ele fez? Ele convidou Pedro, Tiago e João. Esses discípulos, amados, eram aqueles discípulos que Jesus, para onde Jesus ia, Jesus levava. E eu já vi muita gente dizer assim: ah, mas por que Jesus não levou os 12? Não eram 12 discípulos? E Jesus só levou 3? Como assim? Amados, uma coisa eu entendo, que tem momentos difíceis na nossa vida, que a gente não pode contar com muita gente. É ou não é? Você tem que escolher 1 ou 2, no máximo 3, para te ajudar na oração, né? Para jejuar, para você contar uma causa. Você não pode contar para todo mundo. E Jesus, ele tinha aquela preocupação porque estava próximo dele ser preso. Ele ia ser crucificado. E aquelas pessoas, os judeus, eles já queriam colocar as mãos em Jesus, amados, antes do tempo. Então Jesus, ele tinha muita cautela, muita vigilância em tudo que ele fazia, para que tudo se cumprisse dentro do tempo que o Pai determinou. Amém? Então por isso que ele levou os 3, mas ele amava os 12. Por isso que ele escolheu os 12. Amém? E no versículo 44, amados, o 33 diz assim, no 34 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique comigo aqui. Olha, amados, Jesus estava com uma dor muito profunda na sua alma. Ele sabia o que ele iria enfrentar. E a gente começa a entender ali que Jesus estava na natureza humana, como a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que Jesus se fez homem, ele habitou entre nós. Amém? Ele abriu mão da sua glória, ele se fez carne, porém sem pecado, tá? E aí ele estava ali como homem, e a sua alma estava profundamente triste até a morte. Você já teve uma sensação assim, de tristeza muito profunda, por perder alguém, por saber que vai passar uma dificuldade, uma porta de emprego que se fecha? Amém, amados? Alguém que se vai da tua vida. Jesus sabia o que estava por vir, e a sua alma estava angustiada até a morte. Amém? No versículo 35 diz assim: e um pouco mais adiante prostou-se e orava, e disse: se possível de mim, afasta aquela hora. Olha, amado, Jesus começou a orar, tamanho era a sua agonia, e ele orava, e ele disse ao Pai, ele disse: Pai, se possível de mim, afasta essa hora. Sabe, ali eu vejo mais uma vez Jesus como homem, né? Temendo tudo que estava por vir, mas sendo forte. Amém, amados? Uma coisa que eu entendo, amados, que nós temos que ser firmes, mesmo sabendo que nós vamos enfrentar as dificuldades, nós não podemos desistir, porque Jesus falou aquilo, eu acredito, amados, que era como desabafo. Você não tem intimidade com o teu pai, com a tua mãe? Sim ou não? Eu não tenho mais pai e mãe porque o Senhor já levou, mas eu conversava tudo com meus pais. Está entendendo? Então Jesus está ali no diálogo com o seu pai. Basta, pai, né? Se possível. Amém? Quantas vezes a gente diz para Deus: Senhor, eu não vou suportar isso não. Senhor, eu não vou aguentar passar por essa situação. Mas Deus está lá de cima, amados, contemplando a nossa angústia. E Deus estava contemplando a angústia do seu filho. Amém? No versículo 37 diz assim: então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E ele disse: não pode vigiar nem uma hora. Olha, amados, quando Jesus diz assim, quando a Bíblia diz que Jesus voltou, né, e olha que eles estão dormindo. E às vezes, amado, a gente critica muito eles. A gente fala assim: ah, como pode eles dormindo? Mas eu e você, a gente levanta de madrugada para orar, a gente faz jejum. Amém? A gente pega o nosso celular e desliga. Hoje eu não quero celular, vou buscar a presença do Pai. A gente faz isso. Eu não estou dizendo que eles estavam certos, eles estavam errados. Mas uma coisa, amados, que eu entendo com a lição deles, dos discípulos ali, que nós temos que vigiar. E Jesus não pediu muito dos discípulos. Ele disse assim: olha, nem uma hora. Por quê? Jesus sabia que eles eram humanos, né? Então Jesus está falando hoje para mim e para você: cadê aquele momento? 1 hora, meia hora, 20 minutos para você na comunhão. Quem pode dizer amém? Amém. Deus quer esse momento.
vigiar. Eu vejo que os discípulos, amados, eles estavam ao lado de Jesus, eles se sentiam seguros, protegidos. Sim ou não? Eles estavam muito firmes. Ah, Jesus, né? Cura, ressuscita, abre os olhos do céu, que coisa linda. Ah, eu dou sombra e água fresca. É ou não é? Mas a gente tem que ter cuidado, porque o adversário, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, e ele está procurando alguém para tragar. Ele pensava que ia destruir Jesus ali, mas ele não sabia o que estava por vir. Amém? No versículo 38 diz assim: vigie e ore para que não caia na tentação. Ele continua dizendo: olha, se vocês não vigiar, se vocês não orar, vocês vão cair na tentação. Amados, eu conheci muitas pessoas, e não estou julgando não, porque a Bíblia diz que quem está de pé tem que orar para não cair. Nós não podemos acusar as pessoas. Mas eu conheci muitas pessoas, amados, na minha vida, que eram pessoas em vasos de honra, usados tremendamente na mão do Senhor Jesus. Por deixar de orar, por deixar de vigiar, sabe o que aconteceu? Isso aqui que Jesus falou, caiu na tentação. E hoje está lá no mundo, servindo a Satanás. E você manda uma mensagem, às vezes eu olho assim, né? Vejo em Face, vejo em status, e falo: Senhor, como eu fico triste de ver alguém que estava na tua casa, louvando o teu nome, levando a tua palavra, Senhor, e hoje está ali, né, lá no mundo, servindo ao inimigo. Amados, quando Jesus disse que a gente tem que vigiar, para a gente não entrar na tentação, é porque Ele sabe que nós somos fracos. Quem é forte aqui, levanta a mão. Tomei até um susto. Quem é forte? Eu não sou. Eu falo sempre para Deus, quando eu estou na minha comunhão com o Senhor: Senhor, limpa meu coração, me fortalece, Pai, me ensina a ser prudente, me ensina a vigiar, porque nós não somos fortes, amados. Forte era Jesus, estava ali, dando um exemplo para os discípulos, que ele tinha que estar atentos. Amém? Amados, no versículo de 59 diz assim, mais uma vez ele orou, porque eu quero insistir, amados, nesse versículo. Jesus foi uma vez, voltou para orar. Jesus foi a segunda vez, voltou para orar. Jesus foi a terceira vez. Aí Jesus está perguntando para você: você está insistindo na oração? Você está insistindo no clamor? Você está insistindo pelo teu filho que está nas drogas aí fora, que está no homossexualismo, que está na prostituição, que está no álcool, que está nas drogas? Você está orando por ele uma vez, duas vezes, três vezes? Jesus está dizendo assim: persevere, ore uma vez, ore duas, ore três, ore quantas vezes for necessário, amados. Amém? A glória é para o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Por isso que ele está insistindo uma vez, duas, três. Amém? Amados, no versículo 44 diz assim: voltou pela terceira vez e disse: vocês ainda dormem? Basta, chega a hora que o Filho do Homem será entregue. Olha, amados, Jesus deixa bem claro: chega, o Filho do Homem vai ser entregue. Amados, aqueles discípulos, eles ficaram 3 anos com Jesus. Jesus ensinou para eles tudo, sabe? Eles tiveram um privilégio que eu e você nunca teve. Eu nunca comi um pão com Jesus, nunca comi um peixinho assado com ele, que eu sei que ele gostava. Não é verdade? Aqueles discípulos tiveram esse privilégio, conheceram tudo de Jesus, viram os seus milagres, a sua glória. E Jesus falava para eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, eu vou ser crucificado. Mas eu não sei muito bem o que passava na cabeça dos discípulos, né? Não sei se eles não entendiam muito essa parte, que o Filho do Homem ia ter que ser sacrificado. Eu acho que eles não entendiam muito, sabe? E ali Jesus fala para ele: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, a hora está chegando, a hora está chegando. Com a gente não é a mesma coisa, amados. A gente diz assim: oh, Jesus está voltando, Jesus está voltando. O que é que as pessoas dizem? Ah, mas já faz tanto tempo que falam que Jesus está voltando, e até agora ele não voltou. Mas tudo tem um tempo determinado. Quando Jesus disse que a hora estava chegando, que o Filho do Homem ia ser entregue, é porque estava próximo. Amém? Amados, no versículo 42 diz assim: levante
seguiu. E Ele está dizendo aqui para nós: levantem. A palavra é levantem. Não fiquem prostrados, amados. Não fiquem desanimados. Jesus deu uma palavra de ânimo para eles. Na verdade, amados, era para eles dar a palavra para Jesus, sim ou não? Não é? Era para eles dizer assim: Senhor, estamos contigo, estamos aí. Mas não, Jesus diz: olha, levanta, tenha ânimo. Aí Ele diz: olha, é chegado quem me trai. Amados, eu não posso deixar de falar de Judas. Sabe por quê? Porque Judas, ele fez parte da história. Ele fez parte dos discípulos que eram 12. Quando Jesus diz assim: está chegando aquele que me trai, Jesus estava falando de Judas. Judas, amados, teve uma experiência com Jesus extraordinária, como os outros discípulos tiveram. Mas sabe qual era o problema de Judas? O coração dele. E nós temos que ter cuidado com o nosso coração também. Sim ou não? Não é verdade? Satanás olhou para Judas e disse assim: eu vou explorar isso bem aí. Ele é avarento. O coração dele está nisso aqui, ó. Ele gosta de dinheiro, ele gosta de poder. Ele quer estar lá no meio dos romanos. Ele quer poder, ele quer status. Amados, temos que ter cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz, amado, que o coração do homem é enganoso. O meu coração teu é enganoso. Não pensa que nós somos bonzinhos, não, porque não somos. Nós temos que ter cuidado. Esse é exemplo de Judas, e Jesus deixa bem claro no texto. Amém? Ele escolheu, fez a escolha dele e foi. Nós temos que ter cuidado. O que é que nós estamos escolhendo? Servir ao Senhor ou o coração no dinheiro? Servir ao Senhor ou estar com o coração lá no mundo, pensando no carnaval, pensando nas festas juninas? Sim ou não? Pensando nas baladas, jovens, né? Eu tenho que ir para uma balada para me divertir. Amados, Judas fez a pior escolha. Vamos ter cuidado, amados, com as nossas escolhas. Amém? Quando Jesus diz assim: é chegado que me trai, aí sabe o que aconteceu, amados? Jesus enfrentou aquela cruz. A Bíblia diz que chegaram os soldados, prenderam Jesus. Judas beijou Jesus e os soldados prenderam. E Jesus encarou aquela cruz ali, por causa de mim, por causa de você. Olha o que Jesus suportou por nós. Vamos lá. A cruz. Ele suportou a coroa de espinhos. Você já furou o teu dedo, já sentiu aquela dor? Pega um espinho e fura o seu dedo para você ver a dor que é. Aquela coroa perfurou o crânio de Jesus e saía sangue. Tamanho era o seu sofrimento. Amados, tinha pregos que cravaram os pés de nosso Senhor e as suas mãos foram cravadas. Ele suportou os cravos, e quando aqueles soldados batiam, saía sangue e água. Era o sofrimento do Senhor. Os soldados olharam e falaram assim: ainda é pouco. O que é que eles fizeram? Amados, a Bíblia diz que o soldado pegou uma lança, perfurou o lado de Jesus, meteu uma lança para ver se Jesus estava realmente morto, e perfurou e saiu água e sangue. E a Bíblia diz que Jesus começou a agonizar entre os dois ladrões ali, sabe? Agonizar com sede, porque ele já tinha perdido quase todo o seu sangue. Amados, quando eu vou doar sangue, eu sou muito fraca, eu fico tonta, eu fico pensando, né, que a gente tem que estar em jejum. Tu imagina você perder todo o teu sangue. Aí ele disse assim: peraí, eu quero água. Aí os soldados falaram assim: peraí que eu vou te dar água. Sabe o que os soldados fizeram, amados? Pegaram uma esponja com vinagre e colocaram na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho da sua agonia. Cruz, cravos, coroa, espinhos e uma esponja com vinagre para matar a sua sede. Amados, grande foi a agonia do nosso Senhor Jesus Cristo, para que hoje nós celebramos essa Páscoa, para que hoje eu e você pudesse estar aqui. Jesus teve que pagar um preço muito alto naquela cruz.
Amados, eu vejo que as mulheres tiveram um papel muito importante no ministério do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Jesus morreu e que foi sepultado lá, foram elas que foram lá procurar, levar azeite, ungir lá, perfume para ungir o túmulo de Jesus, né? Especiarias. Os discípulos, eles voltaram para suas vidas normal, mas elas foram lá. Olha como Jesus valorizou as mulheres. Naquela época, amados, as mulheres não tinham muito valor, devido a Eva ter comido o fruto, né? E aí o peso ficou mais sobre elas. E aí Jesus valoriza a mulher, sim ou não? Então aquelas mulheres conviveram com Jesus, com certeza Jesus foi almoçar na casa delas, Jesus tomaram água, visitaram, Jesus foi visitar Marta e Maria, sim ou não? E Lázaro não estava lá, estavam as duas para recepcionar, não é verdade? E Jesus tinha uma história muito especial com elas, porque elas abençoaram o ministério do Senhor Jesus financeiramente. Amém? Então elas tinham muita gratidão pelo Senhor. Elas falaram: não, mataram o nosso Senhor, a gente tem que fazer alguma coisa. Peraí, vamos comprar e vamos lá no túmulo. E a Bíblia diz que elas foram. Amados, como é maravilhoso quando a gente sabe reconhecer quem é Jesus. Sabe? Nós temos que reconhecer quem é Jesus. E ali elas estavam reconhecendo quem era o Senhor e indo lá. Amém? E quando chegaram lá, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra? Elas se preocuparam com o peso. Hoje eu vejo, amados, o seguinte: é um feminismo tão grande, né? Que a mulher pode, que a mulher é empoderada, mas a mulher não pode pegar um saco de cimento, sim ou não? Pegar um botijão de gás, isso é coisa para homem, não é verdade? Eu não consigo pegar peso. E aquelas mulheres, elas estavam preocupadas com a pedra. Quem vai remover? Quem vai remover a pedra? Né? Isso era o pensamento delas. Mas Deus, amado, Deus é aquele que Ele supre todas as nossas necessidades. Sabe o que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Não se preocupa não. Deixa que essa pedra eu vou remover. A pedra da incredulidade, falta de fé, eu vou remover da tua vida. Aquela pessoa que está na tua casa lá, chores dele, fora de mim, choradas tu. Chores delas, tu de mim, chores delas, faz. Chores, mente, horrores. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele vai remover a pedra. Aquela situação que você não pode mover um dedo. Confia nele, entregue nas mãos do Senhor. Ele vai remover, Ele vai visitar a tua casa, a tua família. A gente ora para Jesus entrar com salvação na família. A gente clama ao Senhor, quem vai fazer essa obra? Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá. Enquanto elas se preocupavam, Deus mandou um anjo e removeu a pedra. E elas, quando entram lá, o que é que elas veem? Um anjo. Amado, Jesus não estava mais lá. Amém? Jesus não está entre os mortos. O nosso Deus, Ele é vivo, amados. O nosso Deus não está cravado mais na cruz. Ele já saiu daquela cruz. O Pai o tirou de lá. Glória a Deus. E aí Jesus saiu, Jesus disse assim: olha, você vai ficar aí. Jesus deu ordem para o anjo: o anjo, você fica aí, você vai dar uma resposta, porque elas foram em busca de uma resposta. Quem busca Deus tem resposta, amados. Não fica sem resposta. E eu perguntei para o Senhor: por que aquele anjo permaneceu lá? Senhor, por que aquele anjo não foi acompanhar Jesus? Por que aquele anjo não voltou para o céu? Porque aí Deus falou no meu coração: eu deixei um anjo lá para dar uma resposta para elas. Quem busca o Senhor tem resposta. Quem busca Jesus, amado, vai ter uma resposta. Quem busca o Senhor, Deus não desampara. Amém? Louvado o nome do Senhor. No versículo, amado, 5 diz assim: entrando no sepulcro, ficaram amedrontadas. Elas ficaram amedrontadas por quê? Porque elas pensavam que chegando lá Jesus ainda ia
resumindo, porque a história de Jesus é maravilhosa, né? Se a gente pudesse, ficaria até meia-noite aqui falando de Jesus, né? Amado, Jesus aparece aos seus discípulos. Quem pode dizer amém? No caminho eles encontraram o Senhor. Aí sabe o que diz o versículo 17? Mateus 28, 17, diz assim: e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Olha que coisa interessante. Elas indo, encontraram o mestre. O que elas fizeram? Adoraram. Em outro texto de Marcos diz que elas se lançaram aos seus pés. Aonde é o nosso lugar? Aos pés do Senhor. E elas entenderam e começaram a adorar o Senhor. Amém? Versículo 18 diz assim: chegando Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amado, Jesus falou para os discípulos: olha, é-me dado todo o poder dos céus e na terra. O que eu entendo, amados, disso? Eu entendo que quando Adão peca, né, ficou uma condenação sobre todos os homens do pecado. E aí, sobre nós parava uma condenação. Esse poder que Jesus está dizendo: é me dado todo o poder. O Pai disse assim: olha, meu filho, agora é teu. E não sobrou poder para mais ninguém, viu? Tem muita gente dizendo por aí que tem poder, que é curandeiro, que é não sei o que mais, que é o João de Deus. Não é. O poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. E Ele disse: é meu, eu conquistei. Sabe qual é o poder? De livrar eu e você do inferno, da condenação. Quem pode dizer amém? Amados, ninguém poderia nos livrar da condenação eterna. Ninguém. Quando Jesus diz assim: é me dado o poder, aí Ele diz: agora todo aquele que vier para mim, ser lavado com meu sangue, o nome vai estar escrito no livro da vida. Porque eu tenho o poder agora, eu tenho autoridade. Eu paguei um preço por vocês, eu paguei um preço de sangue. Amém, amados? E eu vejo que quando Deus dá todo esse poder para Jesus Cristo, né? Nessa hora eu queria ver a cara do capeta, como é que ele ficou. É ou não é? Frustrado, derrotado, achando que a cruz ia vencer o nosso Senhor. E aí Jesus volta mais poderoso ainda, para a vergonha de Satanás, amém? Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou, amados. Deus deu um nome que está acima de todo nome. Satanás está abaixo. Às vezes as pessoas acham que está assim, né? Aí Jesus está medindo força do lado e o Satanás do outro. Não pense assim não, pelo amor de Deus, porque aí você está sendo contra a palavra. A Bíblia diz que o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder sobre a tua vida. Ele tem poder sobre a minha vida. A Bíblia diz que Ele foi até o inferno, amados. Ele disse assim: olha, passa a chave da morte. Agora eu tenho poder sobre ela. Aí Ele tomou a chave da morte. Eita, aí Satanás ficou desesperado. Imagina, Satanás perdeu tudo. Poder, a chave da morte, a autoridade. Só Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor. No versículo 39, 19 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações. Amados, quando Jesus diz assim: todo o poder é me dado, aí Ele encontra os discípulos e diz assim: olha, agora eu vou dar uma ordem para vocês. Vocês vão ter que ir e ensinar. Eu acho interessante que Jesus poderia se preocupar com muitas outras coisas, né, antes de partir para a glória, mas Ele se preocupa, amado, com o ide do Senhor. Olha onde entra o ide de Jesus. Amado, Jesus não está preocupado com eu e você, que a gente está conquistando outros aqui, bens, anel de formatura. Eu não tenho nada contra isso, eu acho que isso é bênção. Mas Jesus não está preocupado com isso não. Ele deixa bem claro para os discípulos: agora vocês vão, e vocês vão ter que ensinar. Jesus deixa bem claro: primeiro ir e ensinar. Por quê? Porque Ele sabia que viriam muitos falsos pastores, amados, falsos mestres, ensinando no seu nome falsamente. E quando a gente conhece a palavra de Deus, ninguém nos engana aí fora. É ou não é? Não tem aquele versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz assim: olha, ensina para o mundo que eu curo, que eu salvo, que eu liberto, que eu levo vocês para morar no céu.
Vocês têm que ensinar. Amados, esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é isso. É uma cruz pesada para a gente levar e entrar no caminho bem estreito. Quem pode dizer amém? Amém. Jesus levou a cruz dele e Ele quer que também a gente leve a nossa. Mas qual é a nossa cruz? A gente abrir mão das nossas vontades. É fácil, irmã Miriam? Não, não é fácil não. A gente tem que ir para os pés do Senhor, para Deus matar essa carne aqui, ó. É ou não é? Que é uma luta para querer nos destruir, nos afastar da presença do Senhor. Mas é isso que Deus quer de nós. Amém? Amados, eu queria perguntar para cada um dos irmãos: o que você quer que Cristo ressuscite, amados, na tua vida? A tua fé. Porque a Bíblia diz, amados, se nós tivermos uma fé tamanho de um grão de mostarda, eu nunca vi, mas já me falaram que um grão de mostarda é muito pequenininho, mas que cresce bastante, né? Mas Jesus está dizendo assim: eu quero ressuscitar a tua fé. Amém? A nossa fé, sabe por quê? Para nós vencermos o mundo aí fora, nós temos que ter fé no Senhor, temos que ter fé na sua palavra, porque senão a gente não vai conseguir. Uma vez evangelizando para uma pessoa, aí eu falei, essa pessoa falou assim: ah, eu não quero Jesus, amor, porque eu nunca vi Ele, eu nunca vi Jesus. Mas sabe que a Bíblia diz? Que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Amém? Eu e você, nós somos bem-aventurados. Não vimos o Senhor, mas sentimos Ele em nós. Amém? E nós acreditamos no Senhor. Então Deus está dizendo assim: olha, vocês são bem-aventurados. Amém, amados? Eu queria deixar um versículo que se encontra no livro de Gálatas 22, que diz assim, o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Amados, quando o apóstolo Paulo fala sobre a crucificação, ele olha para a cruz e ele diz assim: eu estou crucificado. O apóstolo Paulo, ele tinha moral para falar sobre isso. Sabe por quê? Ele tinha no corpo dele as marcas de Cristo. E que marcas eram essas? As marcas do sofrimento. Sim ou não? O apóstolo Paulo foi preso, açoites, nudez, perigo, espada, fome. Eu e você, amados, nunca passou uma prisão aqui, açoites. E o apóstolo Paulo, ele passou. Aí por isso que ele diz: olha, estou crucificado com Cristo. Ele sabia que a cruz de Cristo era o sofrimento. E por isso que ele diz: eu estou com Cristo. Por quê? Porque ele tinha abrido mão das suas vontades também, para poder falar isso, amados. Amém? E que nós possamos ter esse exemplo, amados, do apóstolo Paulo. Mais um versículo para finalizar. Em João 11:25, que diz assim: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele disse assim: agora eu também vou ressuscitar todos que crerem no meu nome. Pode até passar pela morte, mas eu tenho vida. Por isso que ele diz assim: ainda que esteja morto, viverá. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele está morto. O homem sem Deus está aí fora, às vezes muito bem sucedido, como eu já falei. Mas se ele não tiver Jesus Cristo, se ele não tiver o sangue do Cordeiro sobre si lavado, a Bíblia diz que ele está morto. E ele precisa de vida.
Eu queria fazer uma oração. Nesta oração, amados, eu queria que a gente não pedisse nada, porque a gente sempre pede ao Senhor. É ou não é? A gente está sempre pedindo, clamando. Como hoje estamos comemorando a Páscoa, eu acho que nós temos muito que agradecer ao Senhor. Temos que ser gratos porque Deus fez por nós. Deus mandou o Filho dele. Se naquele momento lá no Getsemane, que ele pensou 2 vezes em desistir, se ele tivesse desistido, onde estaria eu? Onde estaria você? Nós estaríamos sob uma condenação.